Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Estou feliz com essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder ministrar uma palavra aos vossos corações. Eu orei muito para esta noite, para que o Senhor pudesse falar, assim como Ele falou ao meu coração, Ele pudesse falar ao seu coração também. Gostaria de agradecer o convite do pastor Marcel, a confiança, de entregar esse púlpito dele, do pastor Everton. Louvo a Deus pela vida desses homens de Deus. Pastor William também, tenho aprendido muito com ele, o Caio, que nos acompanha lá em Boa Família, é uma bênção. Hoje, mais um pouco aflito do que de costume, que às vezes tem a oportunidade de ministrar em Boa Família, tem o Caio, o pastor, a pastora, que são pregadores. Hoje aqui tem mais gente ainda, só os top, Vamos dizer que se fosse no exército só tinha general e o soldado aqui hoje que fosse ministrar a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus. E falar de família, queridos, é algo tão urgente, tão sério, mas que eu gosto tanto de falar de família, porque eu vivo família. Eu vivo para o Senhor em primeiro lugar e depois para a minha família. Quando eu saio para trabalhar na segunda-feira, eu já fico contando nos dedos a hora de voltar, para que eu possa chegar na minha casa. Para mim, eu estava falando com o Giovanni essa semana que passou, que o melhor lugar para mim estar é a minha casa. Eu fico em outros lugares, eu trabalho de segunda a quinta no Rio, mas a ansiedade para estar de volta à minha casa é muito grande, porque eu amo a minha família. Eu louvo a Deus pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu filho, o meu mais velho que está ali também, o Vandeci, amém? E eu louvo a Deus pela minha família. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, você pode ficar sentado. Nós vamos falar de família, e família hoje que ninguém pode levantar o dedo hoje e falar assim, eu não tenho problema na minha família. Eu acho que ninguém consegue falar isso, eu nunca tive um problema, eu não tenho nenhum tipo de problema na minha casa. Esse mês que passou, parece que passou uma avalanche na minha família, na casa da minha mãe. O meu pai teve um AVC e ficou ruim, ficou mal mesmo alguns dias. Não está muito bem não, mas está se recuperando. Antes do meu pai se recuperar, minha mãe apareceu uma enfermidade e ela ficou ruim também. Isso tudo reflete, porque se o telefone toca 10 vezes, é 10 problemas diferentes. Isso parece que sobrecai tudo, não sei, em cima da gente. Porque a primeira pessoa que eles pensam em ligar para resolver um problema sou eu. E eu louvo a Deus, porque no meio dessa tribulação toda eu tenho aprendido muito e tenho tentado ser bem presente na vida deles. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais e eu creio que algo diferente Deus está fazendo. E antes da gente ler, se nós formos ver desde o início, tem problema de família. Se você for ver a família de Adão e Eva, já de cara teve uma complicação com seus filhos, um mata o outro, e isso não é de hoje. Problemas tem de famílias, é fato. Se nós pegarmos o Abraão, por ser, vamos dizer, sem pensar, desobediente, poderia falar assim, ele arruma um problema para sua casa. Ele tem um filho, e quando Deus dá o filho que ele tinha prometido de verdade para Abraão, cria-se uma situação terrível na sua casa, porque um dia sua esposa manda seu filho, que ele teve com a serva, embora, com a serva, e talvez Abraão, com o coração partido, vê seu filho indo embora, e um caos instalado. Imagine comigo, ele amava o filho também, e ter que abrir mão daquele filho, e deixar que ele vá embora para o deserto. Imagine comigo a situação. Isaac passa, se eu não me engano, 20 anos orando
para que a sua esposa tivesse um filho, e quando descobre duas nações diferentes no ventre de sua esposa, e esses meninos, quando nascem, passam metade da vida brigando. Imagine comigo a situação. Eu oro para que minha esposa esteja filho, e quando nasce, cresce, são inimigos. Isso é bem comum nos dias de hoje. É bem comum, famílias pequenas, tão distantes. Eu, antes de conhecer o Senhor, eu tive um problema com meu irmão, e nós passamos 3 anos sem se falar. Isso, mesmo sendo do mundo, isso me corroía, dia após dia. Porque chegava Natal, todo mundo se abraçava, ligava um para o outro. Eu não tinha esse contato com meu irmão. Mas antes mesmo de conhecer o Senhor, nós tivemos a oportunidade, fizemos as pazes, e eu louvo a Deus hoje, para a honra e glória do Senhor. Meu irmão é meu amigo, eu louvo a Deus, e Deus tem restaurado essa amizade cada dia mais. Se fosse, vou ver, Jacó teve os seus filhos, e uma preferência de Jacó por José cria um conflito familiar que gerou problemas para essa família. A preferência de Jacó por José cria essa diferença entre famílias, entre a família. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, porque talvez, se você tem preferência para um filho, exclui o outro por causa de uma preferência, talvez você está criando um problema dentro do seu lar. Querido, isso é muito sério. Família é muito sério. Família é problema, tem problema, é normal. O que nós temos que saber é aprender a lidar com esses problemas. Amém? Vamos ler o texto? Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós formos falar de famílias da Bíblia que tiveram problemas, se você ver o sacerdote Eli, ele teve problema com seus filhos. Samuel, juiz, sacerdote, também teve problema com seus filhos. Isso é notório. É porque ele era menos crente? Não, é porque é família tem problema. Isso é normal. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ver até o versículo de número 8, e depois nós vamos ler do 17 ao 20. Pode ficar se assentado mesmo, em nome de Jesus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo, foram pelo seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que nele não houvesse mais força para chorar. Também suas 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou
desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas que levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre guerrear pelas nossas famílias. Porque hoje, ao invés de guerrear pela família, você está vendo muita gente abrindo mão por pouca coisa, por um simples problema, por um simples acontecimento, abre mão da sua família. E hoje nós vamos falar, baseado nesse texto, eu gostaria de expor algo, baseado nesse texto, sobre guerrear pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 fala que Davi, quando voltou a Ziclague, só para você entender, Davi, quando foi ungido rei, ele não foi direto para o reinado, para assumir o reinado. Não, muito pelo contrário, Davi continuou cuidando das ovelhas de seu pai, continuou com a vida que ele tinha. E um certo dia, Davi foi levar uns queijos a mando de seu pai para seus irmãos que estavam na guerra. E Davi poderia falar para o seu pai assim: ó, não é certo isso não, eu não sou um office boy, eu não sou um menino de entrega não. Eu fui ungido rei, eu acho que o senhor está confundindo as coisas. Não, Davi pegou e foi levar essa encomenda de seu pai para seus filhos, seus irmãos. Quando chegou lá no campo de batalha, tinha um filisteu afrontando o exército de Israel, e tinha um prêmio para quem vencesse esse gigante, que era se casar com a filha do rei. Talvez na mente de Davi: eu já fui ungido rei, se eu vencer esse filisteu, eu vou ser genro do rei, automaticamente vai ficar fácil o reinado passar para mim. Só, pastor Marcel, que a coisa sai do círculo normal. Davi vence, se casa com a filha do rei, mas ao invés de estreitar essa amizade, houve uma disputa, e Saul começa a perseguir Davi. Saul tenta matar Davi. Você imagina a situação, o sogro querendo matar o genro. É diferente do que eu vivo. Amém? O sogro queria matar o genro. E Davi foge. Não tenta nada contra a vida de Saul. Nós conhecemos a história, não é esse o foco da mensagem. Só quero que vocês entendam a situação. Davi fugia de Saul e se esconde nessa cidade, e o rei dessa cidade o rei dessa terra dá essa cidade para que Davi pudesse ali morar junto com seus homens, junto com seus valentes, com suas famílias. E houve um dia que os filisteus saem em guerra contra Israel, e Davi ali já como um escudeiro do rei, também vai para essa batalha, mas os seus anciãos falam assim: ó, Davi é hebreu, se nós levarmos ele, pode ser que ele estando lá, ele se revolte contra nós, então perderemos a guerra. E eles mandam Davi voltar. E é o texto que nós lemos. Quando Davi volta, a cidade já tinha sido tomada. Seus filhos, suas filhas, suas mulheres já tinham sido tomadas, tinham sido levadas cativas, e a cidade tinha sido queimada. E aí que eu começo a falar aquilo que Deus falou no meu coração nessa noite. Quando Davi chegou, a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava
e eles alçaram a sua voz e choraram, até que dele não houvesse mais força para chorar. Davi nos ensina aqui um princípio de como guerrear pela nossa família. E o primeiro princípio que Davi nos ensina aqui é nas lágrimas. Davi chorou amargamente. Todos eles choraram amargamente até que não tinham mais força para chorar. Talvez a gente quer agir de toda forma, mas não somos capazes de derramar lágrimas pela nossa família. Nós não somos capazes de derramar uma lágrima sequer por um filho, por um tio, por um primo, por um pai, por uma mãe. E a Bíblia vai dizer que eles choraram até não terem mais força para chorar. Esse é o grande problema. Nós queremos resolver de tudo quanto é jeito, com palavras duras, com virando a cara, fugindo do problema, e não derramamos lágrimas. Será que você tem derramado lágrimas pela sua casa? Será que você tem derramado lágrimas diante do Senhor pelo seu lar? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo princípio que o texto nos mostra, no verso 5 e 6, diz assim, também suas mulheres de Davi foram levadas para cativas, Ainoã, Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e sua filha. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Se esforçou no Senhor. A situação, talvez, fosse para Davi entrar em depressão. Detalhe, ele estava sozinho. Ele ficou sozinho, porque todo o povo queria apedrejar. Mas ele se esforçou no Senhor. Pega essa palavra, se esforça. Talvez você está sozinho. Talvez ninguém te apoia, ninguém chega e te dá um ombro amigo para você chorar. Talvez as pessoas que estavam ao seu lado, que poderiam te ajudar, está virando as costas. Se esforça no Senhor. Se esforça no Senhor. Davi não se esforçou na unção que Samuel derramou sobre a vida dele. Não. Davi não se esforçou no conhecimento que ele tinha, no poder que ele tinha sobre esses homens, não, ele se esforçou no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da sua família, não barganhe a sua família por nada, se esforça no Senhor, se esforça. O terceiro princípio que nós vimos aqui, versículos 7 e 8, então disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque, traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou a Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Consultar ao Senhor. Talvez a situação é tão feia que a primeira coisa que você quer fazer é consultar as pessoas. Consultar pessoas despreparadas ainda, que só te dão conselhos. Mas o pastor Marcel temos um amigo em comum. Inclusive esses dias ele me consultou se ele tinha que largar a esposa dele. Aí eu falei uma palavra para ele, assim, casou, dá seu jeito, bacana. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Ah, mas ela é uma prova. Falei, consulte ao Senhor. Eu já estava meditando nesse texto. Aí eu falei, consulte ao Senhor. Ah, mas não tem condição de eu viver assim, consulte ao Senhor. Ele queria ouvir, separa, é prova, separa. E muita gente, quando o problema vem, quando a situação
acontece, consulta o homem. Se Davi tivesse saído sem consultar a Deus, provavelmente o fim dessa história seria totalmente diferente. Mas Deus falou assim, ó, persegue, porque de certo alcançará e tudo libertará. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto princípio. Davi vai para a batalha, disposto a conquistar tudo que tinha sido roubado. Eu paro aqui e te faço uma pergunta. Você está disposto a guerrear pela sua casa? Você está disposto a batalhar pelo seu casamento? Você está disposto a batalhar pelo seu filho, pela sua filha? Talvez a sua casa está tudo bem, dentro do seu contexto ali onde você mora, no seu lar, na sua casa que você mora, na sua casa física. Mas talvez você tenha alguém da sua família que está passando uma situação que só Deus pode intervir. Você está disposto a batalhar? Ou você está simplesmente na sua zona de conforto, quietinho no seu canto, não é comigo, não está me atingindo, não vai mudar em nada a minha história. Realmente não vai mudar nada na sua história, mas você pode mudar a história de alguém. Você pode mudar a história de alguma família que estavam, perdão da palavra, desgraçada. Você pode mudar essa história, se você estiver disposto a batalhar pela família de alguém. Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é que nós só pensamos no nosso umbigo. E tem gente sofrendo, tem gente morrendo, tem família sendo destruída. Tem família que por simples discussão, por simples palavra alta, por um simples grito, estão falando em divórcio. E você se falando que é o sal da terra, que é a luz do mundo, não faz nada. Não tem coragem de fazer uma ligação. Não tem coragem de chamar para uma conversa. A pandemia não pode fazer visita, não. Não pode. Abraça todo mundo o dia inteiro, mas não tem coragem de entrar numa batalha que não seja sua. Se esforça no Senhor. Consulte ao Senhor. E vai para a batalha. Simplesmente não é a minha casa, não estou nem aí. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande de comunicação. Essa semana eu fui comprar um negócio para a Raquel no Rio, ela escolheu, eu fiz uma chamada de vídeo, ela escolheu o que ela queria, e deu tudo certo. Nós temos facilidade hoje para falar em qualquer lugar do mundo, em tempo real, virtualmente, é muito fácil a comunicação hoje. Só que a comunicação dentro do lar, que era para ser real, ela não está tendo. Tem tanta gente que faz chamada de vídeo o dia todo, mas não para 5 minutos para conversar entre família, para expor uma situação, um problema dentro de casa. O cara faz chamada de vídeo com todo mundo o dia todo, mas não tem coragem de parar 10 minutos dentro de casa para conversar. Isso é sério, querido. Isso é muito sério. Davi foi para a batalha. Foi fácil? Não teve luta? Teve. Foi só facilidade? Não. Teve sangue derramado. Inclusive, 200 dos homens que foi com ele, não foi até o final não, parou, estava cansado. Você acha que todo mundo que bateu no seu ombro e vai até o final? Não vai não.
Não é todo mundo que dá tapinha no ombro que vai até o final, não. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Eu ouvi muito essa frase. Mas na hora que o calo aperta, tem um ditado que eu costumo falar: quando a fome bate, o amor pula a janela. Não é assim que o mundo diz? Não é todo mundo que vai com você até o final. Talvez você está contando com todo mundo para batalhar com você até o final. Não vai ser todo mundo. Vai ter. Só que no final, aqueles que batalharam com você até no final vai trazer os despojos da guerra. Aleluias. Versículo 17 diz assim, ó: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre os camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até os filhos e filhas. Vale a pena consultar ao Senhor. Vale a pena se esforçar no Senhor. Davi livrou todos, tudo quanto foi roubado, Davi trouxe de volta. Tudo, não se perdeu ninguém, desde o menor até o maior, mulheres, filhos, filhas, tudo foi recuperado. Mas a disposição, as lágrimas derramadas, consultou ao Senhor, se esforçou no Senhor e foi para a batalha. Foi para a batalha. Provavelmente convocou uma reunião, vem cá. Foi tomado sim, mas quem prometeu foi Deus. Eu consultei ao Senhor e Deus prometeu que vai dar tudo de volta. Você acha que tá difícil? Você acha que a sua família é pior do que a de todo mundo? Queridos, é a palavra de Deus, é Deus que prometeu. Não foi o homem, não foi o pastor Marcel, o pastor Everton, não. Não foi seu líder de célula, não. Quem te prometeu foi Deus. Quem promete é Deus. Agora não espera molezinha, não. Não espera não, que aqui só sobrou 400 jovens que fugiram. Davi teve que batalhar. Davi teve que entrar em guerra para recuperar aquilo que tinha sido roubado. Talvez o inimigo esse ano cirandou na sua casa. Talvez o diabo pintou e bordou. Tocou em algo que você achou que nunca ia ser tocado. E você ficou com a cara de tacho falando assim, como é que pode? Se esforça no Senhor. Guerreie pela sua casa. Não se proste não. Não faz igual esses homens aqui não, que pararam pelo caminho e não participaram da batalha. Foram até restituídos pela misericórdia do Senhor, mas não participaram da batalha. Vai atrás, busque, ligue, marque uma reunião, marque uma boa conversa, invista na sua família. Para de ser muquirana com a sua casa, gaste tempo com a sua família, tempo de qualidade, tá? Que não adianta você ficar o dia inteiro dentro de casa também e não trocar uma palavra com os seus. Não adianta. Invista. Família é projeto de Deus. É bonito você ver esse jogo, né?
E viver isso, realmente, sua família é um projeto de Deus. Você tem feito por onde dar manutenção nesse projeto que o Senhor te deu? Rapaz, eu costumo falar que a mulher é a parte frágil. Macho não, mas eu costumo falar. Os caras tratam a mulher igual um bicho. O camarada trata todo mundo bem, trata os amigos tudo bem. A mulher quer tratar de qualquer maneira. As varoas, as amigas, tudo top. E os maridos querem esculachar com todo mundo. Quer esculachar o camarada. Consulte ao Senhor. Esforça-te no Senhor. Guerreie pela sua casa. São poucas as palavras para essa noite, mas essas são as palavras. Chore pela sua casa. Esforce-te no Senhor pela sua casa. Consulte ao Senhor o que fazer para conquistar a sua casa. Porque às vezes você conquistou todo mundo, mas não conquistou a sua casa. Talvez a sua lista de contato no WhatsApp tem 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, não sei. Mas você não conquistou a sua casa, a sua família. Consulte ao Senhor e vai para a batalha. Começa a batalhar. Ah, lá em casa está tudo bem. Começa a olhar à sua volta se tem alguém precisando e começa a batalhar. Começa a guerrear, porque tem muita gente sofrendo. Tem família sendo arrebentada e você não faz nada. Tem família sendo destruída. Satanás brincando, rindo. E a gente não faz nada. Se a igreja se unisse, consultasse ao Senhor, se esforçasse no Senhor e começasse a guerrear junto, esse cenário mudava. Esse cenário mudava. Então, Deus quer fazer. Assim como Deus falou para Davi assim, ó, vai, você vai conquistar, você vai tomar de volta, você vai trazer tudo de volta para casa. O Senhor está falando para mim e para você, vão, pode ir, esforça-te, consulte, vai para a guerra. Nós não estamos vivendo em tempo de brincar mais não dá para continuar brincando, é guerra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, então não é brincadeira mais, acabou o tempo, não dá para brincar, não dá para brincar mais, é guerra. Não dá para brincar, para deixar seu filho fazer tudo que ele quer, não dá, esquece. Não dá para ele assistir tudo que quer, não, fazer pirracinha que é tudo, não dá. Ah, por favor, me dá isso. Não dá para ser assim, não dá. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tem jogos, tem vídeo hoje que só Jesus no YouTube. Não dá para você simplesmente entregar um celular e falar assim, ó, meu problema acabou, vai me dar sossego. Gaste tempo com o seu filho, gaste tempo com a sua filha. Ah, não, eu trabalho muito. Tá, então, mas tem tempo. Ninguém trabalha 24 horas por dia, não. Se você trabalha 24 horas, depois você folga 48. Você precisa de ter tempo. Então comece a orar ao Senhor para que você tenha tempo para sua casa. Porque a comunicação virtual está muito boa, mas a real está muito ruim. E famílias estão sendo destruídas porque não tem comunicação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei se a sua casa está tudo bem ou está tudo mal. Eu sei os problemas da minha, alguns problemas de algumas outras famílias que eu tenho tentado ajudar. Mas de ninguém aqui eu conheço, sei de problemas. Mas você sabe o seu problema.
Você sabe a guerra que você precisa enfrentar? Você sabe qual o inimigo que você tem que derrubar nesta noite? Você sabe que você tem consultado ao Senhor e sabe, o Senhor já tem te mostrado aonde você precisa guerrear. Eu quero orar pela sua vida. E a partir de hoje, você não vai simplesmente chorar ou simplesmente cruzar os braços diante dos problemas, das situações, não. Você vai guerrear pela sua casa. Ah, tá tudo bem, então você vai guerrear pela casa de alguém. Porque você, sendo sal da terra e luz do mundo, você não pode permitir que pessoas do seu lado estão sendo destruídas, estão morrendo sem Jesus, famílias estão sendo despedaçadas e você não faz nada. Você precisa se levantar, você precisa se esforçar no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, soberano e eterno Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa palavra cortou o meu coração, ó Deus. E eu creio, ó Deus, que a tua igreja ouviu essa palavra. Senhor, que essa palavra possa florescer, frutificar em cada coração aqui nesta noite. Que vidas possam ser transformadas, Senhor. Que atitudes possam ser mudadas nesta noite. Pelo poder da tua palavra, Senhor. Não porque eu falei, não, Senhor, é porque é a tua palavra que foi falada, Senhor. Não é palavra minha, palavra do pastor, não, é a tua palavra, Senhor. E eu sei que o Senhor vela pela tua palavra. Ó Deus querido e santo, visita cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Mais uma vez eu agradeço, pastor Marcel, pastor Eva, pela confiança. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém? Se levante hoje como Davi, para fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Domingo nós temos culto, irmãos, 9 horas da manhã e às 19h30 estaremos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Vem em nome de Jesus para nós estarmos juntos adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Dá um tchau para esse irmão que está do seu lado aí.